Na minha área é gestão há mais de 20 anos, né? Gestão na área social e toda uma relação direta com a política, com a gestão da política, né, dentro dos municípios, que era o trabalho que a gente fazia muito de articulação no Instituto de Esporte e Educação, mas realmente a experiência na gestão foi essa a primeira, né, nesse nível, né, federal. Mas então, assim, a questão pessoal é uma questão que não cabe até, né? A frustração profissional existe, porque entrei realmente para fazer a construção de uma política dentro da perspectiva que eu vinha propondo, ou que, né, que conhecida, né, que, enfim, dentro de um alinhamento junto com o presidente Lula, e aí o pedido, né, e o convite lá em dezembro para fazer isso à frente do Ministério. Então, essa é uma relação, esse foi, né, foi a proposta de início, e sim, a frustração de não poder levar até o final, mas dentro desse contexto, né? Então, não há essa relação, né, esse envolvimento aí pessoal, quer dizer, é uma relação profissional mesmo e do que do contexto da gestão pública, né? Gestão, né, faz parte, né? Tem o executivo, o legislativo, eles têm que se relacionar, se entender. Então, a governabilidade né, como é posta hoje, ela tem essas questões. Posso ir, Saka? Pode. Obrigada, ministra, por ter aqui. Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Diego, a todos. Ministra, nessas conversas da semana passada que a senhora teve com o presidente Lula, também a gente ouviu falar que ele havia oferecido à senhora é, é, a autoridade olímpica, algum outro tipo de cargo para que a senhora continuasse colaborando no governo. No entanto, isso não foi anunciado. Houve algum tipo de convite nesse sentido? A senhora ainda vai contribuir de alguma forma com o governo? Bom, são duas coisas, até a gente conversar um pouco antes de entrar aqui no ar, né, das questões que muitas vezes estão na imprensa, né, mas não estão no dia a dia. Então, essa questão dessa agência olímpica, ela teve na imprensa, ela não teve na conversa e nem na concretude, né, na possibilidade até de ser algo concreto, porque o esporte olímpico ele é gerido pelo COB, pelas confederações, pelo o Paralímpico, pelo Comitê Paralímpico. Então, não há a gestão, né, essas instituições elas são inclusive financiadas com recurso público das loterias federais para fazer esse papel social de gestão do esporte olímpico. Então, não caberia uma agência de esportes olímpicos, né, nesse contexto. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é que então não houve nenhum convite nesse sentido e a minha participação na gestão e nessa reconstrução do Ministério do Esporte era no sentido da vazão na gestão pública, né, nessa escala que é a condição que a gestão pública, só a gestão pública tem, de desenvolver um esporte mais amplo e democrático e que ampliasse o acesso da população e esse é o meu foco, né? Então, pessoal, né, quer dizer, na minha carreira profissional na área de gestão do esporte. Então, essa foi a proposta e esse foi o desempenho, né, que eu busquei ter à frente do Ministério. Ministro, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Ministra, é claro que eu não quero resumir, né, a questão do gênero, mas a questão de gênero é uma coisa também que está presente e esteve presente, né, nessas discussões a respeito da mini-reforma ministerial, porque o presidente Lula acaba retirando uma mulher de um cargo, né, e acaba colocando um homem, reduzindo a participação de mulheres na esplanada dos ministérios. E aí eu queria que a senhora fizesse essa avaliação, né? Porque, de certa forma, como a senhora está colocando, perde, no caso, o esporte, né? Por conta de tirar alguém que é tecnicamente e historicamente envolvido, mas também tem uma questão de representatividade, não? A questão da participação da mulher na política eleitoral e na gestão pública é um caminho a se conquistar, a se percorrer, é uma construção a ser feita, ela não está posta e o número realmente das mulheres ela é pequeno em todas essas áreas, né, da gestão pública e todas, em muitas, né, das frentes de poder.
também no legislativo e tudo isso. Talvez até o setor corporativo esteja mais avançado nessa relação. Até na área esportiva, né? Na área esportiva também a presença masculina ela é muito preponderante. Eu até tive a oportunidade de estar em alguns desses locais, tanto de dirigentes esportivos, né? Então, eventos com dirigentes esportivos, quanto eventos com dirigentes políticos, né? E a presença masculina é totalmente majoritária. Então, essa é uma construção, né? Não se dá de uma hora para outra. É lógico que a gente quer ter, e que precisa mesmo ter, mais mulheres frequentando e desempenhando em posições de poder e de decisão, e cada vez mais mulheres participando desses momentos de decisão, que isso também é uma outra questão. Uma questão é você ter as mulheres nos postos, outra coisa é você ter os fóruns de decisão com mulheres. E mesmo, né, hoje isso, apesar de já haver mais mulheres, tanto no executivo quanto no legislativo, as decisões ainda, a política ainda é decidida por homens, né? Então essa quando a gente fala, né, que isso é a política que existe hoje, né? E, eu tenho certeza que quanto mais mulheres se tenha, né, nessas posições, mais equilibrado, né, a política tende a se transformar. Então, acho que e toda a vida social é um processo, Sakamoto, é uma relação realmente que está, uma construção a ser feita por toda a sociedade. Não só por homens, A como... senhora acha que o presidente Lula tem essa sensibilidade de saber que da gravidade de tirar uma mulher e colocar um homem e de diminuir essa representatividade? O governo Lula tem isso, né, dessa mesma maneira aí. Eu tenho certeza que sim, e que, inclusive, de toda essa necessidade, né, de alteração em busca da governabilidade, né, que é colocada, também não são decisões fáceis, né, principalmente para o presidente Lula. Eu acho que é uma busca, né, sempre a arte da política, de buscar o equilíbrio e buscar maneiras de avançar. Nós avançamos bastante nesse primeiro semestre. A gente vai ainda fechar algumas coisas, já que foi, né, uma decisão dessa semana, basicamente, né, a decisão é dessa semana. Então, alguns processos, e que estávamos com vários processos para finalizar e entregar. Então, até terça-feira nós estamos dando alguns fechamentos para ajudar a sequência do Ministério do Esporte do Brasil, né, ajudar nessa sequência, contribuir com essa sequência de implantação, de desenvolvimento da política de esporte no país.